Fala aí, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje eu vou estar trazendo a história de uma família muito conhecida por todos que estão nesse meio do mundo de terror ou até no mundo cinematográfico. É a família Perron, a qual deu origem ao filme Invocação do Mal 1, que foi lançado no ano de 2013. Mais especificamente, foi lançado dia 13 de setembro de 2013. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A família Perron, ela era composta por um casal que chamava Roger e Caroline Perron. Eles compraram uma casa no ano de 1970. Essa casa ficava situada em uma fazenda, a Fazenda Arnold. Ela tinha quase 81 mil metros quadrados. Ela ficava localizada na estrada Round Top, em Harrisville. A casa de campo de 10 cômodos que estava situada nessa fazenda foi construída no ano de 1736. E foi essa casa que foi adquirida pelo casal Roger e Caroline. O casal tinha 5 filhas, Nancy e Christine Perron. As duas compartilhavam o mesmo quarto. Cindy e April, que também compartilhavam um outro quarto separado, dormiam juntas essas outras duas. E Andrea, que tinha um quarto separado. Ela já dormia sozinha em um quarto apenas. A família percebeu algo estranho na casa logo no primeiro dia que elas estavam lá. Eles descobriram que 8 gerações de famílias viveram e morreram naquela fazenda, incluindo a senhora John Arnold, a qual deu o próprio nome à fazenda. A qual, que com 93 anos, se enforcou no celeiro da fazenda. Além dela, mais vidas foram perdidas na fazenda, incluindo vários suicídios, de formas como enforcamento, envenenamento, entre outros. O estupro e assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade, a qual ocorreu na mesma fazenda. E Prudence Arnold, que presume-se a morte dele que foi por um peão da fazenda. Aconteceu no mesmo local 2 afogamentos no riacho, localizado perto da casa, e 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte. Não demorou muito para que os Perron entendessem por que o vendedor anterior aconselhou-os no dia em que eles se mudaram para casa, dizendo: "Deixem as luzes acesas durante a noite. Fantasmas do bem." A princípio, os fantasmas eram inofensivos. Eles eram descritos como opacos ou pouco sólidos na aparência. Havia muitos espíritos presentes na casa. Um fantasma cheirava a flores, enquanto o outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em suas camas. Todas as noites. Outro parecia ser um pequeno e jovem garoto que as meninas viam, empurrando carrinhos de brinquedo pelo quarto, impulsionados por uma mão invisível. Uma aparição, possivelmente um fantasma feminino, a qual foi considerada a primeira aparição para a família Perron. Era uma presença bem-vinda na casa. Os Perron sempre ouviam barulho de alguém varrendo que vinha da cozinha. Quando entravam no cômodo, encontravam a vassoura que tinha sido movida para um local diferente de onde costumavam deixar, com um monte de terra varrida no meio do chão, esperando para ser colocado na lixeira. Manny era outro espírito que as crianças Perron amavam. Acreditavam que Manny seria o espírito de Johnny Arnold, que cometeu suicídio enforcando-se no sótão da casa. Manny parecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente suas atividades diárias. Mantinha um sorriso torto no rosto, divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse feito contato visual com Manny, ele sumia tão repentinamente como tinha aparecido. Além dos fantasmas, a família testemunhou muitos fenômenos inexplicáveis. As camas levitavam, um aparelho de telefone flutuou e caiu bruscamente, batendo na base do telefone
quando alguém entrou na sala e vários objetos flutuavam pela casa. Várias vezes as cadeiras eram puxadas de repente debaixo de um convidado desavisado e fotografias caíam das paredes. A família relatou ter visto uma vez um sangue alaranjado que vazava da parede e dissolvia do nada. Fantasmas e demônios. Nem todos os fantasmas em Harrisville eram bons. Alguns puxavam as pernas e os cabelos das meninas no meio da noite. Outros batiam na porta da frente da casa com tanta força que toda a casa tremia. As portas se fechavam sozinhas, outras permaneciam congeladas no lugar, impossíveis de serem fechadas, não importando quanto força fosse usada. Uma entidade na casa mantinha rotineiramente a família acordada, pois chorava no meio da noite. Mamãe, mamãe. Enquanto outra aparição torturava Cindy, de 8 anos de idade, dizendo-lhe sem parar: há 7 soldados mortos enterrados na parede. Também tinha um pequeno espírito, que parecia ter 4 anos, que vagava pela casa chorando, chamando pela mãe. Um dos espíritos era tão mau que a família não revelou, até hoje, o que ele fez com eles. Andrea Perron, quando perguntava sobre o espírito durante uma entrevista, ela evitou falar, dizendo ao repórter: vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa, com 5 garotinhas. O fantasma mais assustador. Bathsheba Sherman. O fantasma tinha como alvo principal a Sra. Perron. A entidade é possivelmente o fantasma de Bathsheba Sherman, que, segundo as más línguas, foi uma bruxa praticamente do satanismo, que havia vivido na casa no início do século XIX e morreu ali, depois de se enforcar em uma árvore atrás do celeiro. A família não era religiosa, e essa fragilidade na fé foi, teoricamente, tida como um fator primordial para a natureza particularmente violenta e ativa de Bathsheba com a família Perron. Essa teoria foi reforçada quando se soube que o único morador anterior a não relatar ocorrências estranhas na casa era um pastor de uma igreja local. Lorraine Warren explicou: você só tem sua fé como sua proteção. Eu sempre tive a minha fé. Deus me protegeu, me permitiu fazer isso. Naquele momento particular, os Perron não tinham religião, e isso foi muito perigoso. Bathsheba era uma desprezível e horrenda criatura, descrita como tendo um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, coberto de teias de aranha, sem características humanas, exceto pelos vermes que rastejavam através de fissuras em sua pele enrugada do rosto. Sua cabeça redonda e cinza era inclinada para um lado, como se seu pescoço tivesse quebrado, e um mau cheiro impregnava o quarto quando ela estava presente. Bathsheba Tyler nasceu em 1812, em Rhode Island, e se casou com Judson Sherman, 10 de março de 1844. Quando viva, Bathsheba viveu uma vida de solidão, excluída da comunidade em que vivia depois de ser acusada de matar seu bebê, como um sacrifício a Satanás. O corpo do bebê foi encontrado com um objeto pontiagudo espetado na sua cabeça. Na falta de provas, o caso foi abandonado. Acredita-se que Bathsheba tinha tido outros 3 filhos, sendo que todos morreram antes de completar 4 anos. Ela também era conhecida por ter brutalizado seus funcionários, deixando-os muitas vezes passando fome e os agredindo por pouca coisa. Quando ela morreu em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido. Seu magro corpo tinha se solidificado assustadoramente, aparentemente transformado em pedra. Um artigo de agosto de 1977 no jornal local descreveu a aparência de Bathsheba. A Sra. Perron disse que acordou uma manhã antes do amanhecer e encontrou uma aparição ao lado de sua cama. A cabeça de uma velha pendurada de um lado sobre um velho vestido cinza. Havia uma voz reverberando: saia, saia. Eu vou levá-la para fora com morte e tristeza.
No início, ela tratava Carolyn de forma cruel. Carolyn foi beliscada, estapeada e teve objetos jogados sobre ela. Seu maior medo logo foi descoberto pela entidade e usado repetidamente para aterrorizá-la. Bathsheba batia as tochas contra sua cama, enquanto exigia que ela deixasse a casa imediatamente, pois até então se sabia que o maior medo de Caroline era o fogo. Ed e Lorraine Warren. Ed e Lorraine Warren, por vários anos, eles ajudaram a investigar assombrações e possessões demoníacas. Em muitos de seus casos, eles foram capazes de convencer o Vaticano a realizar exorcismos dos espíritos que eles encontraram. A família ouviu falar dos Warren após uma de suas muitas palestras públicas e insistiram para que eles ajudassem a salvar a sua mãe. Andrea Perron contou da noite em que o exorcismo ocorreu. A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tínhamos ouvido antes, e uma força que não é deste mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala. Como que acaba a história da família Perron? Infelizmente, a verdadeira história da família Perron terminou diferente da história contada no filme Invocação do Mal. Para quem assistiu Invocação do Mal sabe como que acaba, com a mãe se solidarizando pela sua família e acaba se libertando desse demônio. Mas na verdade, os Warren não tiveram sucesso na tentativa de libertar a família do tormento. Carolyn Perron lembrou da noite terrível e explicou que, apesar das intenções dos Warren serem boas, eles perceberam que as coisas pioraram. Como a situação ficou fora de controle, Roger Perron exigiu que os Warren deixassem o local imediatamente. A saída da casa. O proprietário anterior da família tinha contratado um empreiteiro para reformar a casa. O empreiteiro estava totalmente ativo na reforma da casa, quando de repente ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu. Dizem que ele saiu da casa aos gritos, deixando por trás suas ferramentas e seu carro. Os proprietários acabaram não se mudando e a casa permaneceu vazia por vários anos, antes da família Perron se mudar. Apesar de todos os fatos horríveis, a falta de dinheiro manteve a família na casa por mais de 10 anos. Incapazes de fugir, eles suportaram os espíritos do bem e os malignos. Em 1980, por insistência de Carolyn, os Perron estavam financeiramente bem, e eles se mudaram para a Geórgia. Andrea Perron escreveu 3 livros sobre sua experiência na casa. House of Darkness, House of Light, o qual tem 3 versões, que é a primeira versão, segunda versão e terceira versão. Ela fez várias palestras sobre o tempo que viveu na casa. De acordo com Andrea, a atual proprietária Norma Sutcliffe, que comprou a casa em 1983, contou que ela e seu marido Jerry tiveram experiências paranormais, incluindo porta batendo no hall de entrada, sons de pessoas conversando em outra sala, o som de passos correndo ao redor da casa, a cadeira de seu marido começou a vibrar na sala, entre várias outras coisas. Sem contar o que mais aterroriza até hoje. Eles relatam ver uma senhora com coque na cabeça, a qual seria a mesma senhora que aterrorizou a família Perron. Você aí gostou dessa história? Bom, muito obrigado pela atenção de todos até aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí para você receber todas as notificações de todos os vídeos. Eu vou estar sempre trazendo essas histórias para vocês. Ainda não tem data definida, mas espero que vocês gostem. Deixem sugestões, fiquem à vontade. Mas muito obrigado pela atenção e que a luz esteja com vocês. Valeu!